Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é quarta-feira, dia 24 de março de 2021. O evangelho de hoje é de São João, capítulo 8, versículo do 31 ao 42. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia aos judeus que nele creram: se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos livrará. Replicaram-lhe: somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu Jesus: em verdade eu vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Ora, se o escravo não fica na casa para sempre, mas o filho sim, fica para sempre. Se, portanto, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois da raça de Abraão, mas quereis matar-me, porque a minha palavra não penetra em vós. Eu falo o que vi junto de meu pai, e vós fazeste o que aprendeste do vosso pai. Nosso pai, replicaram eles, é Abraão. Disse-lhe Jesus: se fosses filho de Abraão, farias obras de Abraão. Mas agora procurais tirar minha vida. A mim, que eu vos falei a verdade, que ouvi de Deus, isso Abraão não o fez. Vós fazeis as obras de vosso pai. Retrucaram-lhes eles: não somos filhos da fornicação, temos um só pai, Deus. Jesus replicou: se Deus fosse vosso pai, vós me amareis, porque eu saí de Deus. É dele que eu provenho, porque não vim de mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, hoje nós temos essa passagem célebre, né? Jesus vai falar aos judeus que creram nele, aos judeus que se converteram: se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Conheceis a verdade, e a verdade vos livrará, ou a verdade vos libertará. Quem é essa verdade que liberta? É o próprio Cristo. É Ele que vai dizer: se, portanto, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Mas aquele povo de coração duro, mesmo convertido, aqueles que creem em Jesus, muitos não sabem que são escravos, que Jesus é a verdade, a vida, é aquele que nos liberta, libertou aquele povo e liberta cada um de nós da escravidão do pecado. Jesus vai dizer que o escravo não fica na casa para sempre, mas o filho sim. Por isso somos chamados a ser filho de Deus, através da nossa conversão, através de acreditarmos verdadeiramente que Jesus é o Filho de Deus, o Messias, que ele não veio por si mesmo, como ele vai falar no versículo 42, no encerramento desse evangelho de hoje, que ele não veio por ele mesmo, mas foi Deus que enviou o Cristo. Quando acreditamos nisso, acreditamos nas palavras de Jesus, nos seus ensinamentos, que fazemos o propósito da conversão, verdadeiramente é o Cristo que nos liberta da escravidão do pecado, que faz que nós sejamos escravos e aí sofreremos na vida eterna. Esse Cristo é o Cristo que nos ama, é o Cristo que deu a sua vida por cada um de nós, é o Cristo que vem do Pai anunciar essa face misericordiosa de Deus, mostrar verdadeiramente a face de Deus. E aqui, esses homens que são filhos de Abraão,
não fazem as obras de Abraão e querem matar Jesus. Portanto, meus irmãos, que nós possamos verdadeiramente ser libertos, porque muitas vezes estamos presos ao pecado de cada dia que vai nos aliciando, que vai nos seduzindo, e muitas vezes nem percebemos que estamos algemados, que somos prisioneiros do pecado. Achamos muitas vezes o nosso pecado normal. Por isso, precisamos verdadeiramente acreditar que esse Cristo é o Cristo que nos ama e é o Cristo que nos liberta. Essa é a verdadeira verdade, a verdade que nos liberta da escravidão do pecado, que quando deixamos o pecado, nos tornamos filhos de Deus. Somos filhos de Deus por excelência, mas muitas vezes somos como aquele filho pródigo que abandona a casa do pai e vai viver os pecados do mundo. Que nós supliquemos a Deus, com as nossas mãos, com os nossos grilhões, supliquemos a sua misericórdia, pois somos fracos e pecadores. Somente pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pela verdade anunciada pelo Cristo, é que nós deixamos de ser escravos do pecado e passamos a ser verdadeiramente filhos de Deus. Que Deus nos abençoe nessa nossa caminhada terrestre, que nos ilumine os nossos passos e nos liberte a cada dia das seduções do maligno, das tentações do pecado, para um dia, quando formos chamados a prestar conta da nossa vida, sermos recebidos como benditos do nosso Pai, como Jesus nos fala: vinde benditos do meu Pai, para o reino que foi preparado para vós desde a criação do mundo. É esse Cristo que nos ama e nos liberta da escravidão do pecado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.